Fala aí, professor Naor Salles aqui, estamos de volta com mais uma aula da sequência dessa playlist, onde o nosso objetivo é encontrarmos o valor das reações de apoio fazendo uso das equações de equilíbrio. Se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, se você não conhecia o Bom Estudo, caiu aqui, parabéns, porque você vai se deparar com uma aula bastante detalhada, com passo a passo, pra você ficar bom nesse negócio aqui, você vai ficar craque. Inclusive, eu já quero pedir pra você deixar seu like aí, pô, dá uma força aí pro canal, o canal tá pequeno ainda, eu quero aumentar esse canal aí pra gente conseguir atingir o maior número possível de pessoas fazendo engenharia, fazendo curso técnico aí. Inclusive, eu sempre preparo um passo a passo aqui pra você. Merece seu curtir, não merece? Vai, escorrega o dedo aí através do mouse no botão de curtir, então que eu vou ficar muito mais feliz, muito mais motivado a continuar trazendo aulas cada vez melhores pra você aqui no Bom Estudo. Primeira coisa que nós vamos fazer então é interpretar o sistema. Esse passo a passo aqui, toda vez você vai ter que fazer isso daqui, tá? De forma intuitiva ou não, vai ter que ser essa sequência aqui. Aqui nós temos uma barra biapoiada, apoio fixo vai precisar, nós precisaremos calcular dois valores de reações, né? São duas reações aqui nesse ponto A, e no ponto B é um valor de reação só. Se você tem dúvida para diferenciar o ponto apoios fixo, móvel e tal, tem uma aula aqui na descrição desse vídeo, dessa própria aula aqui, onde eu explico de forma aprofundada as diferenças de apoios e reações, como funciona cada um, tá bom? Me segue aqui nessa aula até o final, depois você vê essa aula complementar lá. E aí nós temos mais três forças interagindo, só que olha só que interessante nesse caso, nós temos uma força interagindo para cima, oposta às outras. Será que isso daqui muda no nosso sistema de força? Será que muda o jeito de calcular? Vamos ver? Próximo passo aqui, construir o nosso DCL. Para quem não lembra, para quem não sabe, DCL significa diagrama de corpo livre, beleza? Coloquei prontinho aqui para você. Por que diagrama de corpo livre? Porque aqui nós representamos elementos estruturais e vetores de ação e reação. Então, por exemplo, não importa se esse apoio... Qual que é o desenho, o formato real desse apoio lá na prática mesmo, na realidade? O que importa é saber que ele é fixo, e fixo são dois vetores de reação. Então, eu coloquei aqui o vetor de reação em X e o vetor de reação em Y. É isso? No DCL é isso. Professor, bati o olho nesse sistema de forças aqui, já estou vendo que não tem nenhuma ação, não tem nenhuma força agindo em X. Então, essa reação em AX vai ser igual a zero. Você já começou a ficar bom nesse negócio. Você já começou a ficar craque. Essa que é a ideia. Só que nem sempre vai ser tão óbvio assim. Imagina se tivesse uma força aqui em ângulo, aí nós tivéssemos que decompor para encontrar a componente, né, no eixo Y, no eixo X, no caso aqui. Aí, dependendo da complexidade do sistema, não fica tão óbvio. Então, vamos seguindo aqui no raciocínio. Próximo passo, então, agora, equações de equilíbrio que nós vamos calcular. Vou até tirar o passo a passo aqui, porque não precisa mais agora. Vamos começar com a somatória de forças em X. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, somatória de forças em X. Estou considerando que tudo que estiver interagindo em X para a direita, né, da esquerda para a direita é positivo. Se você faz diferente, não tem problema. E se você quiser aprofundar sobre isso daí, né, mas será que tem problema ou não? Meu professor faz o contrário. Aí o senhor está fazendo diferente aí. Tá errado? Não, não tá errado. Vai aqui no link da descrição dessa aula, que tem uma aula nas dúvidas mais frequentes lá que eu explico certinho. Se fizer, o que acontece se fizer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo para cima, anti-horário, horário, você vai ficar craque nesse negócio também. Aqui nós temos só, lembra que você falou, professor, não tem nenhuma ação em X, então significa que a reação vai ser zero? Sim, aí ó, nós só temos esse valor de reação igual a zero, não tem mais nada, né? Não tem mais nada, é igual a zero. Vamos agora fazer a somatória de momento em A. Posso fazer somatória de momento no ponto B, professor? Pode, vai dar a mesma coisa. O resultado final das reações vai ser a mesma coisa. Pode ser que, de repente, se você fizer aqui, vamos supor, a somatória de momento no ponto A, você venha encontrar o valor de reação em BY. Se você, de repente, fizer a somatória de momento no ponto B, você poderia vir a encontrar a reação em AY, tá? Então, mas não importa, se é de lá para cá, daqui para lá, o resultado no final, nas equações de equilíbrio, das reações de apoio, tem que ser o mesmo, tá bom? Se der diferente, alguma coisa você fez errado na matemática aí. O que nós temos aqui interagindo, causando momento no ponto A? Lembrando que eu estou considerando aqui, ó, sentido horário positivo, tá? E é a mesma coisa que eu falei. Meu professor aqui faz é anti-horário. Ninguém tá errado, nem seu professor, nem você, nem eu. São convenções diferentes. Agora, se você quiser aprofundar nesse negócio, vai na aula das dúvidas mais frequentes que eu te explico detalhadamente de forma aprofundada sobre isso, tá bom? Mas dá a mesma coisa. O que nós temos aqui então? Nós temos, ó, vamos começar aqui, ó, menos BY vezes 10. Por que menos BY? Porque se eu colocar um pino aqui no ponto A, que é o que nós estamos analisando, ó, e analisando a força do BY, o que vai tender a fazer? Vai tender a fazer esse movimento aqui, ó. Vai um movimento circular anti-horário. E se eu considerei que todo o movimento horário é positivo, se está ao contrário, se está oposto, vai entrar negativo. Menos BY.
vezes 10. Por que vezes 10? Porque é a distância que o BY está do ponto de referência que nós estamos utilizando aqui para fazer somatório de momento. Qual que é a próxima força que nós vamos analisar? Vamos analisar aqui o 90, ó. Por que 90 ficou positivo? Porque é a mesma coisa, se a gente colocar um pino aqui, ó, ele vai tender a fazer um movimento no sentido horário. Se está igual à minha convenção, causou um movimento horário? Sim. Considerei que o horário é positivo? Sim, está igual, então é positivo. E vezes 2,5, por quê? Porque é a distância que está do ponto A, que é o que nós estamos analisando, beleza? Próxima força que nós vamos analisar, 50. E 50 aqui embaixo, aqui, ó, filho da mãe que tá de baixo para cima. Só ele tá do contra aí, de força, né? Se a gente colocar um pino aqui, ó, ele vai tender a fazer o quê? Um movimento anti-horário. Se eu estou considerando que horário é positivo e ele fez anti-horário, então tá ao contrário, tá oposto, então é negativo, tá? É do contra negativo. Vezes 5, por quê? Porque a distância que essa força aqui, o ponto de onde está sendo aplicada essa força, está em relação ao ponto A que nós estamos fazendo no somatório de momento. Aqui, nesse caso, 2,5 mais 2,5, temos 5 metros aqui, ó. Por isso entrou esse valor de 5. O que mais? A última força, mais 15 vezes 7,5. Vamos ver se você ficou craque, hein? Por que mais 15? Porque se a gente colocar um pino aqui no ponto A analisado, ele está tentando fazer um movimento horário e está igual à minha convenção. Então, se está igual à minha convenção, vai entrar positivo também. E por que 7,5? Porque é a distância que ele se encontra do ponto A. 2,5, 5, 7,5, que é o nosso ponto de referência para a somatória de momento aqui nesse caso. Não tem mais nada. O AY não está causando, a X também não está causando. Professor, por que não está causando? Eu tenho dúvida. Ó, aí eu vou falar para você. E eu fiz uma aula que tá top pra caramba. O feedback do pessoal lá dos alunos estão top demais, porque ficou bem claro, ficou aprofundado e claro, te explicando detalhadamente quando que uma força vai causar ou não vai causar momento em relação a um ponto que você estiver analisando, tá? Então, para você aprofundar nesse negócio, ficar craque nesse negócio também, vai lá na descrição dessa aula aqui e confere essa explicação também, beleza? Agora que nós já montamos a primeira linha dessa equação, agora é matemática básica, meu aluno. Olha só, eu só inverti aqui, tá? 10 com um BY, só, em vez de ficar menos BY vezes 10, eu coloquei menos 10 BY. Mais 90 vezes 2,5 deu 225, menos 50 vezes 5 deu menos 250 e 15 vezes 7,5 deu mais 112,5. A ideia aqui é a gente manter essa incógnita do lado esquerdo para a gente encontrar o valor dela, ao lado esquerdo da igualdade, né? E todos os outros números a gente vai colocando do lado direito da igualdade, matemática básica. Então, olha só, a próxima linha de equação, menos 10BY, todos esses números aqui resultaram em 87,5 à esquerda da igualdade, então vamos colocar esse número para a direita da igualdade, vai ficar negativo. Só que aí fica a nossa incógnita do lado direito, do lado esquerdo da igualdade, está negativo. Esse menos BY está ficando negativo aqui. Por convenção, a gente não trabalha com incógnita negativa. Tudo é positivo do lado esquerdo da igualdade. Eu vou multiplicar a nossa linha de equação aqui por menos 1 para inverter o sinal desse elemento, dessa incógnita. Então vai ficar tudo positivo. E aí, o que eu vou fazer agora? Preciso isolar BY. Vou pegar esse 10 que está multiplicando BY, vou colocar para o outro lado da igualdade dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, BY igual 87,5 dividido por 10 estava multiplicando, veio dividindo, e o resultado aqui para BY é 8,75 Newton. Tá acabando. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o final aqui, ó. Agora, a última etapa, somatória de forças em Y. Eu estou considerando que para cima é positivo. Professor, o meu professor aqui na sala de aula faz para baixo. Não tem problema, meu camarada. Vai lá aqui na descrição dessa aula, você vai encontrar onde eu explico certinho lá, que dá a mesma coisa, tá? Eu te demonstro lá, inclusive. Você vai ver na prática, com seus próprios olhos, que a Terra um dia há de comer. Você vai ver como que é a mesma coisa. Você não vai ter mais esse problema, essa dúvida, essa incerteza. O que nós temos interagindo aqui em Y, então? Vou mostrar a primeira linha da montagem aqui da nossa equação. Vamos pegar as incógnitas primeiro. A Y para cima, BY para cima. Se eu considerei que eu convencionei aqui nessa resolução que para cima é positivo, então a Y está para cima positivo, BY está para cima positivo. Por isso, mais a Y mais BY. Por que eu não coloquei mais aqui na frente? Não tem problema. Nesse caso aqui, você pode ou não pode colocar. Se não tiver nada, subentende que é positivo também, tá? E o que mais nós temos aqui? Ó, 90 e 15, né? Esse 90 e esse 15 aqui estão para baixo. Então, vai entrar negativo, ó. Menos 90, menos 15, tá? E esse 50 aqui que está para cima, está igual à minha convenção. Então, se está igual, é positivo. Tá daqui, ó. Pronto. Agora, matemática básica. Olha só que interessante. Nós tínhamos aqui duas incógnitas, né? E nós encontramos aqui anteriormente, ó, o valor de BY. Então, pego e substituo aqui BY
nesse ponto aqui. Mando de haver a calculadora na matemática básica aqui. Nós vamos encontrar a y menos 46,25. Vamos isolar a y à esquerda da igualdade, colocando esse valor negativo para o outro lado com valor positivo agora. Então vai ficar a y igual a 46,25 newton. Então tá aí o resultado das nossas equações de equilíbrio. Tá? E novamente eu quero perguntar para você, tá ficando claro? Tá ficando bom de entender essas aulas aqui? Escreve para mim no comentário o que você quer que muda, escreve o que você gostou, o que é para continuar fazendo igual, o que não é para mudar, tá? Porque eu quero me balizar para melhorar cada vez mais as aulas para você. E, inclusive, falando em melhorar as aulas, eu vou pedir para você que se inscreva agora com o sininho ativado para que você não perca nenhuma das próximas aulas que estão ficando caprichadas para você. Isso aqui é o que eu queria encontrar na época que eu estava fazendo faculdade, mas não tinha. Só que agora tem para você, isso é o que importa. Te vejo na próxima aula e bom estudo.